Boa tarde. Boa tarde, oitavo ano. Deixa eu abrir aqui o slide que a gente está. Como é que vocês estão? Bem, que bom. Alguém já fez a minha prova? Bom, deixa eu colocar aqui. A gente ficou de fazer o seguinte, que eu combinei com vocês, né? Eu passei para vocês o último módulo. E aí eu falei que mesmo assim eu ia dar essa aula hoje. Não precisa, não tá difícil não precisa ficar nervosa não. Então, eu vou passar o último módulo de novo, porque aí, se vocês assistiram os videozinhos que eu mandei, bonitinho, vai ser até melhor, porque vocês podem até tirar as dúvidas, porque se vocês já viram, vocês podem ter alguma dúvida ou não, tanto faz. E para quem não conseguiu assistir os videozinhos, estou passando o assunto hoje, tá? Então, é interessante que a gente está tendo a oportunidade de ver o mesmo assunto duas vezes. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, peraí, antes deixa eu colocar no slide certo. Muito bem. Nesse módulo, a gente fala sobre máquinas dos seres humanos. Então, a gente vai falar de alavanca, tá? A gente vai falar sobre polias, sobre engrenagens. Essas que são as tais máquinas dos seres humanos, tá? Que a gente vai ver nesse módulo. Então, a primeira máquina que a gente vê de cara são as alavancas. Bom, ó, aqui está falando, é um texto que fala aqui das alavancas e tudo mais. Já vimos. Eu imaginei que vocês já tivessem visto até. É até bom. Vocês chegaram a fazer essa atividade experimental da régua? Ela é bem simples e é fácil de se fazer em casa. Precisa da régua de moedas. Não, é interessante. Não vou fazer com vocês agora, porque nem tem como, mas é uma atividade que vocês podem fazer em casa. É como se fosse um equilíbrio. Tá vendo a imagem? Ela é bem simplesinha mesmo. É uma atividade que dá para vocês reproduzirem em casa. Ela traz essa ideia da alavanca, tá? Que é a questão também, e traz também muito mais, eu acho que a lembrança dessa questão de equilíbrio. Então, basicamente, é o seguinte, o que a alavanca tem a ver com uma balança, com equilíbrio? Quando a gente tem algum corpo, no caso, comprido, como uma barra, apoiado em algum ponto, se a gente aplica uma força, então imagina que tem esse corpo comprido apoiado aqui. Se a gente aplica uma força, não vai fazer girar? Certo? Então, se eu aplico uma força só de um lado, faz girar pender só desse lado. Mas se eu aplico uma força aqui e do outro lado, dependendo do braço, da distância e tudo mais, eu consigo manter o equilíbrio dessa balancinha. Opa! Professora vai ter medo. A do terceiro, um pouquinho de cada. Ok? E aí é o seguinte, quando a gente tem essa barra ou qualquer barra apoiada num certo ponto, a distância da extremidade em que é aplicada uma força para baixo até o apoio se chama braço. Então, por exemplo, se eu chamar essa força que eu estou aplicando aqui nessa extremidade de força B, então esse braço é o braço B. É a distância da força B até o apoio.
Mesma coisa relacionado a este lado. Olha a força A e a distância da força A até o apoio eu chamo de braço A, tá? Bom, Arquimedes, ele estudou muito essa questão da alavanca e ele chegou à lei da alavanca, tá? Que foi chamada de lei da alavanca de Arquimedes, porque foi ele que estudou. Que é o seguinte, a força, essa aqui, ó, a força, opa, meu mouse não me ajudou, tudo bem que eu não sou muito boa mão livre. Então, nesse caso, não está no meio, está um pouquinho mais para a esquerda. Aí, o que acontece? Se está mais para a esquerda, vocês concordam que a tendência de pender mais para cá? Então, a força desse lado aqui vai ter que ser maior para conseguir levantar esse. Exatamente. Não está em equilíbrio se não aplicarmos as forças corretas. Se aplicarmos as forças corretas, se mantém o equilíbrio. Então, para essa alavanca aqui estar em equilíbrio, ela tem que obedecer a lei da alavanca de Arquimedes, que a força A vezes o braço A tem que ser igualzinha à força B vezes o braço B. Essa lei é para esta barra estar em equilíbrio. Então, a força A vezes o braço A tem que ser igualzinha à força B vezes o braço B. Tudo bem? Inclusive, temos uma atividade sobre isso, que eles usam, inclusive, o Arquimedes. Então, olha que interessante. Ele tem uma barra e está apoiado aqui, olha. Essa esfera, esse globo, está apoiado nessa extremidade. Por estar apoiado nessa extremidade, esse globo que possui um peso, ele está aplicando uma força, que é a força-peso, nessa extremidade. Nesse caso, a gente está chamando de força A. É a força que essa esfera, que esse globo, está aplicando nessa extremidade. Força A. A distância da força A até o apoio é de 1 metro. Aí a pergunta é, se essa força, aqui tem o apoio, né? Tem a esfera aqui, vai estar desse jeito. Qual que é a força que Arquimedes tem que aplicar nesse lado aqui, nessa extremidade, para fazer com que fique aqui em equilíbrio? Sendo que a força que o Arquimedes vai aplicar vai ser de força B, a gente vai chamar de força B, e a distância dele até o apoio é o braço B de 10 metros, tá? Então, a gente tem que descobrir a força B. Exatamente. Tem que saber uma força 10 vezes. A força A é maior. Exatamente. A força, a gente tem que saber a força A, porque na formulazinha a gente só quer uma incógnita, que é a força B. Para saber só a força B, a gente tem que preencher as outras. Então, a gente tem que definir quem é a força A. E a gente consegue definir. Por quê? Porque a força A é a força peso desse globo. E a gente sabe calcular a força peso, né? É só fazer massa vezes campo gravitacional. Então, olha só. Isso. Ó, copiei só a formulazinha de Arquimedes e preenchi, ó. O braço B é de 10 metros. Força A vai ser... Ah, aqui eu coloquei ao contrário, né? Eu acho que eu lembro que eu fiz isso, eu coloquei ao contrário. Aqui, ó. Esse 1 é o braço, tá? Mas não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Esse braço, ó, o 1, que é o braço A, e a força A é o peso do globo. Então, massa vezes campo gravitacional, ó. Massa, 500 quilogramas, vezes campo gravitacional, 10. E isso aqui tudo é a força A,
que é o peso do globo. E aí a gente faz a continha. 500 vezes 10 vezes 1 dá 5.000. Vou jogar esse 10 daqui que está multiplicando para o outro lado. 5.000 dividido por 10, 500 newtons. Então, Arquimedes tem que aplicar... Não? Você entendeu a parte que a gente tem que descobrir qual força que o Arquimedes tem que aplicar para conseguir levantar esse globo e deixar essa barra reta? Ó, tá apoiado, tem um globo aqui. Esse globo faz com que fique assim. Qual força que a Arquimedes tem que aplicar nesse lado aqui para levantar, para ficar retinho? Bom, para ficar retinho, é a lei da alavanca de Arquimedes. Força que ele vai aplicar, força B vezes o braço B é igual a força A vezes o braço A. Tudo bem até então? Essa parte? Sim? Aí eu vou substituir os valores. O braço B é a distância da força B até aqui, ó. Então, 10 metros, ó. Substituir o braço B por 10. Aqui que eu falei que eu fiz ao contrário. Em vez de fazer força A primeiro, eu fiz o braço A primeiro. E por isso que está cruzado aqui, tá? Porque o braço que vale 1 e a força A que vale isso aqui. Já vou explicar como. Bom, o braço A é a distância da força A até o apoio, tá? Aqui, ó, 1 metro. 1 metro. A força A é essa aqui, é a força que o globo aplica na barra. E a força que o globo aplica na barra é o peso dele. Lembra que a gente viu nos outros módulos que peso é igual... Ai, gente, meu mouse tá ruim, eu não consigo... Eu já sou ruim a mão livre. E aí, peso é igual a massa vezes campo gravitacional. Lembra? A força A é o peso dele. Por isso que eu fiz aqui 500 vezes 10. Porque é a massa vezes o campo gravitacional. Entendeu por que esse aqui é a força A? Sim. Pode ser também. A Maria Eduarda falou assim que ela acha mais interessante calcular o peso à parte e depois substituir. Também dá super certo, não tem problema. Aí a gente fez a continha, ó. 1 vezes 500 vezes 10 dá 5.000. E aqui eu copiei. E aí, para descobrir a força B, eu tenho que tirar esse 10 daqui. Ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. 5.000 dividido por 10, 500 newtons. Entendeu? Aí, nossa, trovão do nada. Como eu mostrei para vocês no vídeo também, a gente consegue fazer, imagina, a gente consegue fazer a relação não só da distância do braço, mas da altura que ele levantou. Vocês concordam que quando estava assim e veio para cá, ele andou um pouquinho aqui, ó, ele estava assim. Na hora que ele ficou reto, ele andou um pouquinho desse lado. Aqui é a mesma coisa, ele estava aqui. Na hora que ele ficou reto, ele andou um tanto. A gente consegue também descobrir essas alturas. E aí é bem fácil, porque essas alturas a gente faz semelhança de triângulos. Olha só, a gente tem um triângulo aqui e um outro pequenininho aqui. Nossa, gente, meu mouse, eu sou péssima mão livre e meu mouse tá horrível, então eu não tô conseguindo desenhar. Mas vocês enxergam que tem um triângulo aqui e outro aqui?
Aí a gente consegue fazer a relação, ó. Esse lado está para esse, assim como essa distância aqui na horizontal está para essa distância aqui na horizontal. Então, nós temos uma nova relação. Distância A está para a distância B, assim como o braço A está para o braço B. Tá? Então, a gente também consegue utilizar essa relação. Aí aqui é uma atividade que é assim, ó, vamos supor que essa distância aqui foi de 10 centímetros. Tá? Vamos supor que a distância aqui foi de 10 centímetros, o braço aqui de 10 metros, esse braço aqui de 1 metro. Qual que foi essa distância A? A gente vai usar essa equação. Vamos substituir todo mundo menos a distância A. Então, vamos lá. Distância B, 10. O braço A, 100. Por que 100, professora? Não está 10. É porque eu coloquei todo mundo em centímetros. Tá bom? Então, 10 metros. Desculpa, 10 metros não. O braço é 1 metro, 100 centímetros, tá? Por isso que não tá 1, tá 100. Coloquei todo mundo em centímetros. Pode trabalhar com todo mundo em metros? Pode também, não tem problema. Vê o que vocês acham mais fácil. O 10 metros aqui, que é o braço B, 1000, porque coloquei em centímetros. E aí, pronto, substitui todo mundo. 100 dividido por 1000 dá 0,1. Vou tirar esse 10 daqui. Ele está dividindo. Vou jogar para o outro lado. Ó, não coube aqui embaixo, então joguei para cá, tá? Ó, 10 estava dividindo, veio multiplicando. 0,1. De novo? Tá, ó. 100 dividido por 1000, 0,1. A parte da fórmula você entendeu? Distância A está para a distância B, assim como o braço A está para o braço B. Por que 1.100? Porque eu passei para centímetros. Como a distância B estava em centímetros e os braços estavam em metros, eu passei eles para centímetros, para ficar todo mundo em centímetros. Então, ó, o braço A não vale 1 metro, então 100 centímetros. E o braço B vale 10 metros, então 1000 centímetros. Foi por isso. Para ficar todo mundo com a mesma unidade de medida. DB tá aqui. Não, é. Gente, o DB é uma falhazinha da apostila de vocês. Não tá dando, por isso que eu dei esse valor. Tanto que no começo do exercício eu falei assim, vamos supor que DB vale 10. Porque a apostila de vocês não colocou o valor de DB. Tá? Então, é uma suposição que o DB vale 10. Tá bom? Eu também acho. 100 dividido por 1000, 0,1. E aí, esse 10 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. 0,1 vezes 10 dá 1. Então, essa distância aqui foi de 1 centímetro. Ok. Bom, na atividade 2, fala momento de torque, eu já falo. Bom, momento de uma força. Professora, o que é momento de uma força? A gente pode chamar momento de uma força ou a gente pode chamar de torque. É a mesma coisa, tá? O que é isso? Vocês viram que na alavanca, quando a gente aplica uma força, a gente faz girar? Vocês repararam isso? Então, o momento é exatamente essa situação. É o que faz girar.
tá? E ela é calculada, a capacidade de fazer girar, que é o torque da força, momento de uma força, é calculado através da força que foi aplicada vezes a distância do braço. Força vezes braço. Se a gente for lá na formazinha do Arquimedes, vamos voltar. Vamos voltar. Olha só o que a gente tem. Força vezes braço. Desse lado esquerdo é igual a força vezes braço desse lado direito. Isso aqui é o momento que a força A aplica nessa barra. E isso aqui é o momento que a força B aplica. É a mesma coisa. Momento ou torque, tem esses dois nomes, é força vezes braço. É a capacidade que essa força aplicada tem de fazer girar a barra, tá? Então, claramente que se uma força é aplicada aqui, a tendência é girar assim. Se uma força é aplicada aqui, a tendência é girar contrário. Então, para essa barra estar em equilíbrio, esse momento tem que ser igualzinho a esse, para ninguém ganhar. O mesmo tanto que esse faz girar para cá, tem que ser o mesmo tanto que faz girar para cá, porque aí ninguém ganha, fica igual. Por isso que a lei da alavanca de Arquimedes é dessa maneira. Entenderam? Momento é a capacidade que uma força faz girar. E a gente consegue encontrar fazendo força vezes braço. Ok? Então, basicamente, quanto menor o braço, mais força a gente tem que aplicar. E quanto maior o braço, menos força a gente tem que aplicar. Vocês podem pensar o seguinte, se tem uma porta, vocês vão ver que é muito mais fácil abrir uma porta usando a maçaneta onde que é bem longe do giro, do que pertinho. Pertinho de onde é o giro, fica mais difícil de empurrar, porque o braço é menor, você tem que aplicar mais força. Então, quanto maior o braço, menos força tem que aplicar. E quanto menor o braço, mais força tem que aplicar. Tudo bem? Essa atividade aqui, 2, ela fala exatamente isso. E tem ela feita no laboratório. Tem ela feita no videozinho que eu fiz para vocês, tá? Como eu tô meio que em um pouquinho mais ágil, né? Porque a gente tá um pouco atrasado. Eu vou deixar essa 2. Aqui essa 2 basicamente foi o que eu falei dessa questão de quanto maior o braço, menos força, quanto menor o braço, mais força. É essa conclusão que a gente tira da atividade 2, tá? E aqui, a classificação de alavancas que vocês já viram no laboratório, certo? Que são as alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes. Basicamente é o seguinte. Isso. Tinha várias direções, aí coloquei. Ah, entendi como é que era a questão. Tem que ver como que era a questãozinha. Às vezes tinha alguma pegadinha. Bom, das alavancas, a gente tem a força. Primeiro, vocês precisam entender o que é uma força potente, o que é uma força resistente e o apoio. O apoio é onde vai fazer o giro. Então, por exemplo, quando está apoiado aqui, o giro é feito através do apoio. Ou então, a porta, que eu dei um exemplo. Ali onde faz o giro é considerado o apoio. Então, o apoio é onde vai fazer o giro, onde é o eixo do giro, tá?
Força potente é a força que a gente vai aplicar para girar. Pode ser para baixo, pode ser para cima, depende da situação. Mas a força potente é a força que a gente aplica. E a força resistente é aquela que resiste, sobre a coisa que a gente quer fazer levantar. Tá? Aí eu vou mostrar. Então, apoio é onde faz o giro, força potente é a força que a gente aplica e força resistente é a força que resiste. Basicamente é o seguinte, interfixa é a alavanca que o ponto de giro fica entre a força potente e a força resistente. O nome, gente, vai ser sempre para quem está no meio. O apoio que está no meio, então é interfixa. A força resistente que está no meio, então a alavanca é interresistente. É a força potente que está no meio, então a alavanca é interpotente. Tá? Sempre vocês vão analisar quem está no meio. Aí tem essa atividade 3, que ela é muito legal de ficar analisando. Tem a pinça, tem o próprio pé, o próprio braço, tesoura, para vocês analisarem. Também tem ela feita em vídeo, pelo vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Mas aqui, por causa que a gente está um pouquinho apressado, eu vou deixar só descrito, mas no vídeo tem eu comentando sobre o porquê e tudo mais. Tá bom? E vocês já viram também no laboratório. Vocês chegaram a fazer experiência sobre as alavancas? Ou foi mais na parte da teoria? Como é que foi? Experiências? Ai, que legal. É mais interessante, né? Ai, que legal. Ai, que bom. Que bom que vocês viram. Bom, a outra máquina dos seres humanos que a gente vai falar, a gente já falou de alavancas, né? E os outros tipos de máquinas que a gente vai ver são as polias e suas associações. Bom, aqui tem um exemplo de uma polia. Acho que todo mundo já viu, inclusive esse tipo de polia, que é a polia que tem em varal, que fica pendurado. Então, basicamente, a polia, ali é um eixo que ele vai girar ou não, depende da polia, mas que vai conseguir passar em uma corda por ele. Vocês viram? Muito bom. Opa. E aqui tem a atividade 4 para a gente entender mais esse conceito das polias. Vocês viram as fixas e as móveis? Muito bem, essa atividade é exatamente isso. Tem a polia fixa e tem a polia móvel. Isso. E aí, tem a situação sem polia nenhuma. Então, por exemplo, uma pessoa quer levantar uma caixa. Tem a situação dela levantar a caixa simplesmente com uma corda sem nenhuma polia, só com a força do braço. Tem a situação dela levantar a caixa com uma polia fixa e tem a situação dela levantar a caixa com uma polia móvel dessa maneira. E aí é o seguinte, essa atividade vai ficar relacionando qual é a polia mais fácil de se utilizar e tudo mais. Tá? Deixa eu ver se dá tempo de fazer ela ou se eu já vou adiantar. Eu acho que eu já vou adiantando. Eu vou explicar sobre essa atividade agora, porque já tem um videozinho feito que eu mandei para vocês, tá? Fazendo cada alternativa. Eu fiz todas as alternativas com vocês. Vocês viram o vídeo? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem teve alguma dúvida que assistiu o vídeo também pode falar, pode mandar mensagem, aproveitar essa aula aí para tirar as dúvidas. Então, basicamente, a gente conclui que a polia fixa é interessante e mais confortável do que não ter polia nenhuma, porque
a gente pode usar a própria força do corpo para se pendurar, é mais fácil, tá? Nessa corda, e puxando essa corda para baixo, a gente faz com que a caixa suba. Então, é bem confortável. Já a polia móvel, nessa situação que está aqui, ela faz com que o peso fique menor, fique mais fácil levantar. Por quê? Porque a tração é dividida entre esses dois pedaços de cordas. Aqui, ó, só tem um pedaço de corda aqui. Então, é essa mesma tração para cá. Aqui não, tem duas trações para cima. Então, o peso fica mais leve, exatamente o que a Duda mandou. A móvel fica mais fácil de levantar, porque fica mais leve, tá? Então, ela acaba ficando mais confortável do que a fixa, porque fica mais leve, tá? Mas a fixa também é confortável, porque a gente pode usar a própria força do corpo para se pendurar. Do que aqui, né? Sem polia nenhuma, é só a força do braço. Aí fica mais difícil ainda. Então, tem toda essa... E aqui é interessante que no último item foi um exemplo colocando polia fixa e polia móvel, que aí juntou todas as facilidades, né? Ficou mais leve por causa da polia móvel e ficou mais fácil de empurrar, porque dava para usar o próprio corpo. Foi uma junção das polias. O que é ideal, quanto mais polia, mais fácil vai ficar de levantar, erguer algum objeto. No plano inclinado. Bom, plano inclinado, gente, é uma rampa. É um plano que está inclinado, tá? E a gente sabe, é um pouco óbvio e intuitivo de que se a gente quiser empurrar alguma coisa numa rampa, é mais difícil do que... Até esse. Por isso até que eu mandei os vídeos, porque eu fiquei com medo de alguém fazer a prova na terça. No caso, ontem. Vai ter esse módulo. Mas tá tranquilo. Pode ficar em paz, que não tá nada de um bicho de cabeça. Tá bem tranquilo. Bom, a gente sabe que empurrar alguma coisa num plano sem ser inclinado é muito mais fácil do que empurrar alguma coisa num plano que é inclinado, né? Porque quando tá inclinadinho, a gente tem que ter um pouquinho de mais força para levantar, né? Diferente de quando tá normal, no plano normal da gente, que a gente não precisa fazer tanta força. A atividade 5 é sobre planos inclinados. E basicamente é sobre essa situação de que quanto mais inclinado, maior vai ser a força que o carrinho vai ter que aplicar para conseguir subir. Quanto menos inclinado, menos vai ser a força. Tá? Então, quanto mais íngreme, mais difícil vai ser de subir. Quanto menos íngreme, menos difícil vai ser de subir. Tá? E essa força de fazer subir é a força potente, é a força que a gente está aplicando, a potência, para poder fazer com que algo se movimente. Tá? Então, quanto mais inclinado, mais difícil. Quanto menos inclinado, mais fácil. Ah, tá. Aqui, inclusive, tem... peraí. Bom, aí tem uma questão interessante que é o seguinte. Sabe-se que para um dado desnível, o produto entre a força potente, que é a força aplicada para conseguir lá se movimentar, e o comprimento da rampa é sempre constante, tá? Então, essa formulazinha também é interessante. A força vezes o comprimento para subir qualquer rampa vai ser igual, vai ser sempre constante. Então, a força 1 vezes o comprimento 1 para subir a rampa 1. Cadê? Peraí, deixa eu voltar.
Ó, a força que esse carrinho aplicou vezes o comprimento da rampa que esse carrinho subiu é igualzinho à força que esse carrinho aplicou vezes o comprimento que ele subiu, tá? Por quê? Aqui a rampa, o comprimento é menor, mas a força é maior. E aqui o comprimento é maior e a força é menor. Então vai ser sempre em equilíbrio, tá? Força vezes o comprimento vai ser sempre constante. Aqui fala sobre o plano inclinado. E por fim, a última máquina mencionada aí são sobre as engrenagens, né? E rodas denteadas. Bom, engrenagem tá no relógio, tá na bicicleta, tá em um monte de equipamentos possíveis que tem tanta função mecânica e tudo mais para se desenvolver, né? E a atividade 6, que é a última atividade, ela relaciona o seguinte: tem duas engrenagens, uma bem maior do que a outra, né? E elas estão girando dessa maneira, para dentro, tá vendo? Os dentes estão se encaixando. E aí é o seguinte: o raio dessa engrenagem 1 é 3 vezes o raio da engrenagem 2. Tá? Então, o tamanho da engrenagem 1 é 3 vezes o tamanho da engrenagem 2. E aqui pergunta o seguinte: se a engrenagem 1 possui 45 dentes, quantos dentes possui a engrenagem 2? Ó, se essa aqui possui 45 dentes, quantos dentes tem a engrenagem 2? Bom, se a gente sabe que a engrenagem 1 é 3 vezes a engrenagem 2, é só a gente dividir por 40. Exatamente. É só a gente dividir 45 por 3. Muito bem. 15 dentes. E a mesma coisa é o seguinte: a engrenagem 1 é 3 vezes a engrenagem 2. Então, enquanto a engrenagem 1 está dando uma volta, a engrenagem 2 dá 3 voltas. Né? Porque não é 3 vezes o tamanho? Então, enquanto a engrenagem 1 está dando uma volta, a engrenagem 3 tá. Aí vocês concordam que o tempo que a engrenagem 1 dá uma volta, a engrenagem 2 dá 3. Vocês repararam que a velocidade angular da engrenagem 2 é mais rápida? O tempo que uma está girando, a outra está girando mais rápido. Nesse exercício, por enquanto, na última pergunta, só perguntou assim: bom, se essa engrenagem 2 gira mais rápido, está acoplada ao motor, as rodas, está fazendo as rodas girarem mais rápido ou mais devagar? Bom, se a engrenagem 2 gira mais rápido, ela está fazendo girar mais rápido, né? Mas, daqui a um tempo, vocês vão se aprofundar nisso. Vocês vão ver aí a velocidade angular de cada engrenagem, o quanto uma é mais rápida do que a outra. Por enquanto, só precisam identificar, até esse módulo, que uma engrenagem menor, acoplada a uma maior, vai girar mais rápido, tá? Mas depois vocês vão ver valores numéricos e tudo mais. Ufa, gente, mandei para vocês, tá? Façam um teste, façam tarefa de casa, não se preocupem com a prova, tá tudo tranquilo, não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos, tá? Fiquem tranquilos. E a gente se vê semana que vem já com a apostila 4, graças a Deus, conseguimos. E é isso, fiquem tranquilos. Até mais, gente. Até semana que vem, fiquem com Deus.